E aí, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o livro da Alexandra Gurgel, que é Pare de Se Odiar. Eu ainda não terminei o livro, mas por que eu não terminei o livro ainda? Porque eu parei no momento de olhar para o meu corpo e tentar não me odiar. Então, bora lá começar do começo? Então, eu tava conversando recentemente sobre algumas situações, tanto que eu já passei sobre algumas coisas, e ontem conversando no táxi, na hora que eu tava indo ao médico, eu lembrei de uma situação. Aí eu cheguei à conclusão, virei pro taxista e falei assim, a sociedade acaba fazendo muito mal pro homossexual, muito mal pro gordo, pro negro e etc e tal. Mas aí eu parei e falei uma coisa com ele que depois eu fui refletir sobre, né? A sociedade realmente faz mal pra gente às vezes, mas ela não chega nem aos pés do que o que nós mesmos fazemos conosco. Eu percebo que eu já tentei me enquadrar no padrão que a sociedade pede. Claro que não tem como mudar a cor da pele, né, gente? Até porque, né? Mas eu já tentei ter um corpo perfeito, tentava deixar sempre o cabelinho da forma perfeita, já tentei alisar o cabelo, já tentei fazer isso, um monte de coisa. Já fiz dietas maluquíssimas para perder peso, que beiram aí a Ana e Bia. Acho que eu não vou entrar muito nesses termos, mas algumas pessoas sabem do que eu tô falando. Mas... E hoje eu percebo que eu fiz tudo isso por não ter uma imagem do que eu sou. Primeiro que eu não tenho uma imagem do que eu sou exposta, tipo, eu não tenho uma pessoa que eu posso me espelhar. Eu não via muitas pessoas na internet, nas TVs, nos filmes com alguma coisa parecida comigo. Hoje a gente já tem muito mais, mas quando eu era criança e eu fui socialmente montado, né, eu não tinha. Com isso eu criei uma imagem muito errada do meu próprio corpo. Eu ainda tenho, eu tento mudar um pouquinho, mas eu quero... às vezes eu me olho, eu ponho uma camisa, ela fica estranha, eu já olho, venho aqui, aperto os pneuzinhos pra saber como é que tá, aí eu paro, tento respirar um pouquinho, é bem difícil, muito difícil. Às vezes eu posso brincar com o meu peso, mas às vezes quando eu vejo alguém falando sobre o meu peso me incomoda, porque eu ainda não me aceitei completamente o meu corpo. Eu tô acima do peso, pode parecer que não, mas eu tô um pouquinho acima do meu peso. Eu tento controlar aí, faço uma corridinha, dou uma caminhada, fecho a boca de vez em quando um pouquinho, pelo menos pra manter, porque eu tenho um problema de coluna, eu não posso ganhar muito peso, literalmente por causa do meu problema de coluna, mas aí é um problema de saúde. Mas eu não falo só por causa do peso, eu me detesto, eu até usei a palavra, eu me detesto, eu me odeio, na verdade, a imagem que eu tenho pra mim, o que eu gostaria de ser, que é diferente do que eu sou hoje. Então eu crio alguns padrões e eu acabo me cobrando muito por causa disso. Hoje eu falo que assim, acho que a única coisa que eu nunca quis ser diferente do meu corpo era ser mais alto. Eu sou tecnicamente baixinho, eu tenho 1,67 m, 1,68 m, depende de como é feita a medida. Então eu não sou alto, mas eu nunca tive problema com a minha altura. Sobre cor de pele, né? Eu nunca tive muito problema em aceitar a cor que eu sou. Hoje eu posso falar que eu me considero negro, algumas pessoas vão reclamar sobre essa questão, mas eu me considero negro. É questão de considerar, gente, acho que é a minha opinião, do que eu acho que eu sou. Então, eu peço que vocês só respeitem essa minha opinião e eu respeito a de vocês. Mas assim, eu já quis mudar meu cabelo, eu já quis fazer plástica no nariz, eu já quis ter aquele corpo trincadaço, todo malhadaço, para poder ser um pouquinho... para aparecer um pouquinho mais na multidão e tal. E hoje eu tento aceitar meu corpo um pouquinho mais do que ele é. Mas eu vejo que hoje a sociedade ela não cobra tanto mais isso dos homens, mas ainda tem um certo tipo de cobrança. Eu vinha num nível muito legal de aceitação do meu corpo. Quando eu realmente saí do armário, que eu fui entender como funciona o meio homossexual, eu percebi que essa cobrança do corpo, querendo ou não, o homossexual, hoje ele tem uma cabeça diferente, graças a Deus, ele aceita muito mais todo tipo de corpo, mas alguns anos atrás ele cultuava o corpo perfeito.
Eu nunca tive o corpo perfeito que todo mundo cultuava. Eu tentei chegar e eu cheguei muito próximo a esse corpo. Só que era uma vida extremamente difícil. Eu não tinha... Eu brinco, né, que eu perdi peso, mas com o peso eu perdi a vontade de viver, porque eu não comia nada, não podia nem comer meu bacon. Era triste, era muito triste. E hoje eu como. Hoje eu corro, malho pra comer o que eu quiser. Eu não quero ter um corpo perfeito, eu não vou ter, e eu vou ter sempre esse corpo. Vai ser assim, eu vou tentar pelo menos não ganhar peso por causa da minha coluna, mas o livro da Alexandra, ela tá me ajudando muito a me enxergar como pessoa. E eu brinco que eu comecei a ler o livro dela, até a 13ª página, aí eu lia e chorava igual criança. Não por causa do livro, por causa do título, que é Pare de se odiar. Parei de me odiar só porque eu li 13 páginas? Não, na verdade eu estou quase terminando o livro. Parei de me odiar? Não. Porque é um trabalho constante. É um trabalho que eu demorei anos para entender o quanto eu me odiava. E agora são mais anos para eu deixar de me odiar. Eu tenho tentado, é uma terapia diária, olhar pro espelho e tentar me ver diferente, tentar gostar de cada vez mais do que eu sou. É difícil? É. E o fato de hoje, né, a gente ter na mídia várias pessoas que, por exemplo, ter Alexandre Gurgel na mídia hoje, completamente diferente do que o padrão cultua para uma mulher perfeita, e ela com a voz toda que ela tem, é muito bom, é muito prazeroso, é uma mulher que te ajuda a crescer, a se entender como pessoa. Eu ainda sinto muito falta disso no ambiente masculino. A gente não tem muitos... Não, tem. Eu que nunca tive contato, eu nunca vi muitos homens que são fora do padrão e que eu posso me espelhar ou tentar... Sabe aquela pessoa que quando você tá na bad, ela compartilha uma experiência e você vê o quanto que ela cresceu com a experiência, etc e tal? Eu não vejo isso muito no universo masculino. E é o que eu tenho tentado. Achar pessoas que me espelhem, que eu me espelhe e que me inspirem dessa forma para que seja um eterno crescimento. E eu quero muito achar, e eu quero me tornar uma pessoa que aceite o próprio corpo e consiga ajudar algumas pessoas a aceitar também o próprio corpo. Eu indico muito o livro da Alexandra, é uma experiência muito difícil, mas uma dica que eu dou: não leia o livro todo numa sentada. Lê um pouquinho, para, senta, reflete, faz uma brincadeirinha com você mesmo, olha no espelho, mede cada parte do seu corpo, mas não com a fita métrica. Meça com a mão, se sinta, para você entender o seu corpo, e esquece o corpo que a sociedade cultua. Mas vai lendo o livro aos pouquinhos, até que você acaba saboreando aos pouquinhos a leitura, que é bem legal. E tem algumas coisas que são muito pesadas no livro dela, que não é bom você ler tudo de uma vez. É bom dar uma digerida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais um desabafo rapidinho. E se eu puder indicar de coração, confere o livro dela, eu vou deixar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, eu vou deixar aqui o link da livraria, de algumas livrarias aqui de Belo Horizonte com o livro dela. Eu vou deixar o Instagram dela também, isso não é como diria o Edu da Diva Depressão, não é um publi, mas é porque eu realmente gostei do livro, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam parar um pouquinho e se amar. Eu não digo assim, não odeie o seu corpo, ame você mais um pouquinho, se ame cada vez mais. Eu vi uma vez a Kéfera falando uma coisa muito legal, que ela passava creme no corpo fazendo elogios pra ela mesma. Eu não fiz porque eu ainda não consigo fazer isso, mas eu achei uma atitude muito legal e um dia eu espero que eu consiga fazer isso comigo mesmo. Fazer um carinho em mim mesmo e dizer o quanto eu sou importante. É uma construção diária. Espero que vocês consigam pegar pelo menos um pouquinho disso e se der, dá uma conferida no livro, pessoal. Então curta, compartilha, comente e é isso aí. Deixe suas experiências aqui embaixo de como você passou a amar mais a você mesmo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.